no Evangelho de Jesus, conforme nos escreveu Mateus, capítulo de número 14, a partir do verso 22, nós vamos ler até o verso 33. Mateus 22, Mateus 14, do 22 ao 33. Põe para mim lá, para a gente poder ler. Diz o texto: logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entremente, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite, isso é exatamente 3 da manhã, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram ao barco, o vento cessou. Diga comigo: e logo que subiram ao barco, o vento cessou. Bota o 33 que eu disse, né? E não li. Põe lá o 33, o verso. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Obrigado, Senhor, pela palavra que foi lida, e com a ajuda do Espírito Santo ela será elucidada, e para tanto eu te peço da tua sabedoria, da tua graça e da tua unção, para que eu me faça entendido. E mais do que isso, Senhor, que a tua presença seja intensificada por conta da tua palavra que será explanada. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, e que o nosso coração seja uma terra boa para acolher a tua palavra, que é a semente preciosa, e que a mesma possa germinar, florescer e frutificar 30, 60 e a 100 por um. Eu oro no precioso nome de Jesus. Você pode dizer comigo: Deus tem uma palavra poderosa para a minha semana? Então o nosso tema, segura aí, é calmaria. Quantos querem? Meu Deus, a gente está vivendo uma agitação, desespero, o vento bate, as ondas crescem, o mar que estava tranquilo quando eles entraram, exatamente lá em alto mar, houve uma agitação inesperada. O vento começou a soprar, as ondas começaram a ficar agitadas, e tem uma versão que diz que começou uma tempestade. Começou uma tempestade. E eu estava orando para que Deus me desse um tema para esta noite, e o Senhor colocou no meu coração que, apesar das circunstâncias, Ele pode trazer sobre nós um tempo de calmaria, sossego, tranquilidade, né? Você poder ter serenidade, você ter espaço de tempo para Jesus chegar para você ainda hoje e dizer assim: ó, não temas, porque eu estou contigo, e esta semana será a melhor semana da sua história. Quantos creem? Eu sempre acreditei nos cultos proféticos. O que são cultos proféticos? São aqueles cultos que Deus antecipadamente, sem saber que eu e você estaríamos aqui, Ele prepara um tema. O tema, ele é exatamente o sentimento do coração de Deus para nós nessa semana. Nós entendemos que existe um tempo que a gente precisa entrar, né, um tempo de tranquilidade, serenidade, um tempo de razoabilidade em relação às próximas etapas que virão, as coisas que nós vamos ter que empreender, as coisas que nós vamos ter que fechar, coisas que nós vamos ter que negociar, maneira que nós temos que lidar para que a gente possa vencer essas questões que muitas das vezes se abatem sobre nós diuturnamente. Então, Deus me deu essa mensagem
E eu quero compartilhar exatamente com você sobre esse tema calmaria. Você pode dizer para o seu irmão, é uma noite profética, o tema é calmaria, Jesus está nesse lugar, o mar vai se acalmar e você vai celebrar uma semana de vitória, de avanço, de milagre, e o sobrenatural vai acontecer. Eu quero já preparar a Marine ali para que no final ela cante: o sobrenatural de Deus vai acontecer, né, Marine? Acredita, irmãos, que Marine hoje canta dentro do Brasil e fora, e o tronco é esse servo que está aqui? Porque tu tem uma origem, sim ou não? A origem dessa menina está onde? Aí vem em Itaipuaçu, vem no centro evangelístico, enquanto um pastor fica pregando. Não é possível. Mas, irmãos, eu creio em milagre. E Deus tem levantado a vida de Marine e tem sido uma bênção. Às vezes, quando eu canto aqui na igreja, e o que mais me estimula a continuar são quando os adolescentes vêm e falam: pastor, eu gosto muito daquela música. Eu estava numa família, eu acho que eu estava almoçando lá nesse lugar, e a irmã falou assim: olha, essa semana a gente cantou todos os hinos que o senhor canta. Aí eu vi que o negócio está bom, né, irmãos? Porque se as pessoas estão cantando em casa, é porque o negócio está, né? Pelo menos está dando para cantar, para celebrar. Mas eu quero fazer menção dessa mensagem sobre calmaria, porque o texto, isso aí, você buscar o contexto, você vai encontrar que antes desse momento da tempestade, ou do mar agitado, o vento, né, se agitando, eu acredito também que tem um cunho espiritual, porque a Bíblia, ela traz para nós um cunho muito mais espiritual do que histórico. É claro que vai trazer relatos que você vai aprender, né, como sucedeu as coisas, a ressurreição, que foi no terceiro dia, a forma que Jesus curou as pessoas, que Jesus ressuscitou Lázaro, que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, e tantos milagres que Jesus realizou. Então, a Bíblia também é um livro de registro. Ela registra os milagres de Deus. E eu quero colocar esse dia 4 de agosto de 2024 no registro de Deus, para que o Senhor marque a sua vida, marque a sua vinda e marque a sua estada enquanto eu vou ministrar, porque Deus vai fazer coisas maravilhosas, primeiro dentro de você e depois através de você. Amém? Então Jesus tinha acabado de transformar ou de multiplicar dois peixes e 5 pães. Uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas, conforme o relato bíblico. Jesus faz aquele milagre porque Jesus, ele tinha compaixão das pessoas. Porque, apóstolo, o senhor acha que nós vamos viver um tempo de calmaria? O que precede a calmaria? A compaixão. Se Deus disse para nós que nós vamos ter uma semana de calmaria, antes que essa semana, ou uma vez que está iniciando hoje, o que o Senhor já trouxe para nós nessa barca aí? O que está abarcado aí nesse tema calmaria? Compaixão. Sempre que os homens viveram um momento de tribulação, de agitação, de opressão, e os homens recorreram ao Senhor, a Bíblia diz que Jesus era movido de compaixão. Então eu quero acreditar que antes que a gente viva, né, literalmente esse tema, a compaixão de Deus já está sobre esse lugar como uma nuvem, como uma glória já manifestada. E quando a gente fala que a gente acredita no ato profético determinado calmaria, é que a gente sabe que a compaixão de Deus já tomou o espaço necessário para que eu e você sejamos inundados nesta glória que há de nos oportunizar um tempo de calmaria. Eu mesmo preciso de calmaria, sossego, tranquilidade. As coisas têm estado agitadas, não só por conta da minha vida enquanto pastor, mas eu também tenho família, eu tenho filhos, eu tenho netos, eu tenho pessoas que a gente, quando sabe de problemas, de enfermidade, pessoas que vão operar, né? A gente também é tomado de preocupação, a gente fica agitado, a gente é espírito, alma e corpo. Então, se o nosso espírito está bem, o nosso emocional também vai bem, o nosso físico também vai bem. Então, começar a semana dando a Deus a nossa adoração, significa a gente, né, envolver o nosso homem interior, a priori o espírito do homem, aonde nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, e por conseguinte nós temos a nossa alma,
que é a sede das nossas emoções, das nossas decisões, né, dos nossos sentimentos. Todo o nosso corpo precisa ser monitorado, direcionado por esta palavra, por esse entendimento. Jesus então transforma os pães e os peixes, e Jesus manda depois os apóstolos irem para alto mar, propositadamente. Eu já preguei isso algumas vezes, mas o tema calmaria é a primeira vez. Quando Deus nos dá o tema, você vai procurar o fundamento, a passagem bíblica. E eu quero dizer para você que, embora a gente tenha pregado muitas vezes sobre esse texto, eu quero dizer que esse tema é pontual, é para essa noite, e ele há de fazer aquilo para o qual ele foi separado. Você diz amém? Exatamente. Propositadamente, Jesus manda que os seus discípulos vão para o alto mar. E diz o texto que na quarta vigília da noite, o mar já estava agitado, as ondas já eram gigantescas, né? E se há uma versão que diz que havia exatamente, eu estava iniciando um período de tempestade, certamente eles já estavam tomados de medo. Medo, porque o que é medo? É o sentimento de desvantagem. Todas as vezes que nós não temos controle da situação, nós sentimos o quê? Medo. Medo é algo humano, pontual, que todos nós estamos sujeitos a ter medo, né? Mas note bem uma coisa que eu queria dizer para vocês. Jesus então vem andando sobre as águas, e no texto, se você for recorrer os evangelhos, né, que traz a biografia de Jesus, os milagres de Jesus, você vai ver que é a primeira vez que Jesus anda sobre as águas. Então foi um caso pontual, algo extraordinário, porque até então Jesus precisava estar com os apóstolos, porque Jesus sabia o que havia de vir. Foi ele que ordenou que eles fossem para o alto mar. E o mundo espiritual, ele não brinca de tentar cirandar com as nossas emoções, com a nossa fé, com a nossa confiança, né? E acreditamos que toda essa agitação circunstancial, ela tem um cunho espiritual, porque o mundo espiritual se levanta para tirar a tua paz, para tirar a tua tranquilidade, serenidade, né? Você ter um tempo de calmaria para você definir a sua agenda semanal, para você definir as prioridades, o que é urgente, o que é emergente, quais são as coisas que você vai precisar cuidar primeiro. Imagine, irmãos, se a gente não tem uma calmaria, uma serenidade, uma tranquilidade para a gente poder começar a nossa semana, o que seria da gente? A gente poderia errar e muito, decidindo as coisas de uma forma errada, tomando decisões precipitadas, e nós queremos que um lençol, né, possa vir sobre os nossos ombros, como um lençol de calmaria. Você entende? Imagine um lençol enorme sendo agora posto sobre os nossos ombros. O Senhor dizendo para nós assim: olha, não temais, porque eu estou convosco. Não temais, porque eu estou convosco. Então nós queremos receber essa palavra. Nós viemos à casa de Deus exatamente, muito mais para a gente prestar o culto a Ele. Digamos que Deus trouxesse uma coisa inversa de calmaria, tribulação. Se Deus trouxesse para nós dias difíceis, dias angustiantes, porque a Bíblia também tem esses temas. Mas a gente precisa respirar, a gente precisa de tranquilidade, a gente precisa de paz, a gente precisa de calmaria, para a gente poder dizer: Deus, eu vi o Senhor naqueles momentos mais difíceis da minha vida. Eu vi o Senhor, não só ouvi, como ouvi o Senhor dizer: não temas, porque eu estou contigo. Você diz amém? Quando eles estão exatamente tomados de medo por conta da situação, imaginemos, irmãos, 3 horas da manhã, porque quando diz da quarta vigília, o calendário judaico diário, né, você tem de 6 da noite até as 9, 3, de 9 à meia-noite, 3, de meia-noite às 3 da manhã, mais 3, e de 3 da manhã às 6, mais 3,
Então Jesus aparece na quarta vigília da noite, exatamente 3 horas da manhã. Imaginemos uma tempestade, o céu coberto, o vento soprando, as ondas agitadas, o mar agitado, e de repente, não só bastasse o medo, aparece um vulto andando. Você ia gritar ou você ia ficar tranquilo? Porque era uma coisa única. Eles nunca viveram aquela situação. O medo já tinha tomado o emocional dos apóstolos, dos discípulos. Eram pescadores. Eles já estavam acostumados com essas tempestades que eventualmente vinha sobre eles. Mas ali não havia só algo natural, da natureza. Havia algo sobrenatural. Havia um tipo de um espírito de pavor, de medo, um tipo de angústia que veio para tentar exatamente envolver eles num outro entendimento acerca daquele momento. Eu não sei se você está passando um tempo de tempestade. Se estiver, eu te pergunto qual. Também não sei se você de alguma forma está precisando que Deus faça algo diferente nesta noite. Eu também quero dizer para você que Jesus está aqui conosco. E se você de alguma forma, você está vivendo um período de medo, de retrocesso, de uma demanda muito forte, que é mais forte do que a sua força, e você já disse isso para Deus: Senhor, o que eu estou vivendo é mais forte do que eu. O que eu estou vivendo eu não estou entendendo. Eu quero exatamente pensar algo que a gente leu e trazer para você, que eu vejo o Senhor dizendo para nós: não tenha medo, sou eu mesmo. Não tenha medo, sou eu mesmo. Você diz amém? Então, quando os apóstolos veem Jesus andando sobre as águas, eles começam a gritar, e Jesus diz para eles, conforme ele o texto: não tem mais, sou eu mesmo. Duas coisas que eu quero considerar que são relevantes. A primeira coisa, Jesus poderia acalmar a tempestade antes de acalmá-los. O que Jesus faz primeiro? Primeiro eu vou acalmar vocês internamente, e depois eu vou acalmar o que está em torno de vocês. Diga comigo: primeiro há uma palavra de calmaria interna, para internalizar a calmaria. Porque de alguma forma, se as coisas estão agitadas, a possibilidade de você se agitar, de você perder o norte, de você ter medo, de você perder o controle, de você se desesperar, a possibilidade é muito grande. Eu aprendo exatamente quando Jesus se apresenta para eles, se identifica e diz para eles assim: olha, eu vim primeiro para que vocês tenham paz, para que vocês tenham tranquilidade, para que vocês acreditem que a situação é adversa, mas logo, logo essas coisas serão resolvidas. Você pode botar a mão no ombro do seu irmão e dizer para ele assim: ó, não importa as circunstâncias, a palavra liberada sobre a tua vida é: daqui mais um pouco tudo vai voltar à calmaria, ao seu lugar de origem. Você vai celebrar, porque a tempestade vai ser desarticulada e a glória de Deus será manifestada, porque Ele é o Senhor que faz todas as coisas. Ele preside sobre a tempestade, Ele preside sobre as demandas espirituais, Ele tem o controle da situação. Nada e ninguém pode impedir o que o Senhor vai fazer e fazer por mim e por você, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Então nós ficamos sobremaneira assim maravilhados, porque o Senhor faz exatamente essas questões, Ele trabalha primeiro exatamente no nosso espiritual e no nosso emocional. Os discípulos, eles tinham uma vida com Jesus, mas eles estavam num momento único, de muito medo, de desespero, né? A princípio eles entenderam que Jesus os mandou para o alto mar, e Jesus, certamente, como diz o relato, Jesus foi orar. Mas imaginemos se Jesus não viesse. Você imagine esse depoimento do pastor Celso, que o Senhor disse para ele que ele não ia operar. Imagine o que seria de mim se o Jesus não viesse,
quando a minha filha bateu com o carro e foi desenganada pelos médicos. Imagine se Jesus não viesse estar com você naquele momento que você queria se desesperar e você tinha perdido totalmente o controle e você tinha perdido as rédeas das suas decisões, dos seus próximos passos. Imagine se Jesus não estivesse com você naquele dia, naquela hora, naquele momento, te trazendo tranquilidade, te trazendo paz, te trazendo esperança, te trazendo uma palavra de ânimo, te trazendo uma palavra de conquista, te trazendo uma palavra de avanço, não de prostração, dizendo para você: sabe por que eu vou acalmar? Porque eu preciso da sua lucidez para você avançar. Eu preciso que você esteja no mínimo espiritualmente no controle, porque se você e eu estivermos no controle espiritualmente falando, o emocional vai estar também totalmente, controlado, para que a gente possa ser vitorioso nessa peleja. Talvez você veio aqui no culto e você está vivendo exatamente coisas muito parecidas, Então a tempestade, ela tem um efeito, muitas das vezes, para tentar nos fazer não enxergar Jesus. A tempestade e o medo fizeram com que eles não reconhecessem Jesus. Quantas vezes, irmãos, nós estamos vivendo uma situação de angústia, uma situação circunstancial, uma situação que a gente não sabe o que vai fazer, uma situação que nos traz medo. Se isso que eu penso em fazer, se não der certo, o que eu faço? Eu grito ou eu confio? Eu desisto ou eu avanço? Eu me tranquilizo ou eu me desespero? O que eu tenho que fazer? Me manter sereno diante das provas, diante dos açoites, diante de situações que de alguma forma eu não tenho controle delas. Como eu faço? E os discípulos não conseguiram enxergar a princípio que era Jesus. Não é isso que acontece com a gente. A gente, diante de uma situação conflitante, a gente esquece de orar antes de decidir. A gente esquece de buscar a Deus antes de tomar uma decisão. Porque algumas vezes nós somos movidos por um ativismo, resolver a nossa maneira, principalmente se a gente tiver uma certa experiência de vida. E às vezes a gente é atropelado pelos nossos sentimentos, porque a gente não consegue enxergar aquele que disse para nós: eis que estou convosco todos os dias. Você pode levantar a sua mão e dizer comigo: Jesus me disse: eis que estou contigo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eu quero ratificar todos os dias. Se diante da tempestade, se a gente parar e pedir a Deus socorro, se a gente diante de uma situação que traz para a gente angústia, medo, desespero, se a gente ter pelo menos esse período de calmaria, ainda que seja algo muito temporal, ínfimo, se a gente tiver a lucidez de dizer: Deus, Jesus, tenha misericórdia de mim, o que eu devo fazer nesse momento? Qual deve ser a minha atitude diante do caos, diante de uma situação até irreversível? É isso que a priori a gente consegue enxergar. Eles gritaram de medo, mesmo Jesus estando lá, eles não o reconheceram. A Bíblia fala que nós devemos reconhecer o Senhor em todo o nosso caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós encontramos no livro do profeta Ezequiel, exatamente Deus perguntando para o profeta o que ele via. Ele disse: eu vejo um vale de ossos sequíssimos. E Deus perguntou para o profeta: poderão viver esses ossos? Porque Deus vai sempre nos fazer a pergunta, para a gente poder responder para Ele qual é a forma, como a gente enxerga aquela situação. E o profeta responde para o Senhor: é o lenço, pode trazer. Eu estou aqui cutucando meu bolso.
Então, ele responde para Deus: tu sabes. Antes de Deus perguntar para você alguma coisa sobre aquilo que você enxerga que é adverso, ou uma situação que te traz um certo tipo de angústia, desespero, e que de alguma forma a sua fé está sendo provada, para você não se manter firme ou não continuar, o Senhor vai sempre nos perguntar: o que você vê? E ele respondeu para Deus: tu sabes. E o Senhor disse para o profeta: profetiza sobre o vale de ossos secos, dizendo: assim diz o Senhor. E na proporção que o profeta foi ministrando sobre aquele momento pontual, aquele momento, irreversível, Deus estava exatamente mostrando para o profeta, enquanto profeta judeu, porque esta era a situação espiritual de Israel. Eles estavam sequíssimos em relação à fé, eles estavam sequíssimos em relação à esperança, eles estavam sequíssimos diante de todas as adversidades que vieram contra eles e que de alguma forma foi fazendo com que eles naufragassem na fé. O texto que nós lemos, pode continuar em Ezequiel, diz que quando Jesus disse para eles: não temais, sou eu mesmo, e que houve uma certa tranquilidade, qual foi a reação de Pedro? Porque agora o externo tinha sido o quê? Movido de uma calmaria. Pedro teve um raciocínio lógico e ele disse para Jesus: se é tu mesmo, põe lá para mim, que é para o pessoal acompanhar. Se é tu mesmo, me manda ir ter contigo quando? Ou como? Sobre as águas. Por que Pedro teve a lucidez de pedir a Jesus para que ele vivesse o mesmo milagre que Jesus estava vivendo? Porque Jesus, repete assim comigo, Jesus não estava andando só sobre as águas, Jesus estava andando sobre a tempestade. É muito diferente. Jesus quer nos ensinar a andar sobre as tempestades. O que é andar sobre a tempestade? É você não deixar que a tempestade te faça esmorecer. É você não deixar que a tempestade tire a tua fé. É você não deixar que a tempestade diminua a sua confiança em Deus, porque é algo circunstancial. É algo que de alguma forma, se você perseverar, o Senhor vai te dar graça e Ele vai fazer com que você viva o milagre. Eu preciso ter uma semana de calmaria. Eu preciso que o Senhor coloque os pontos nos is. Eu preciso que o Senhor venha acalmar o meu coração. Eu preciso que traga solução para aquelas questões que eu não tenho controle, que eu já disse para Deus: eu não tenho controle. Eu preciso do Senhor agindo por mim ainda esta semana. O texto diz que na proporção que Pedro pede a Jesus para viver o mesmo milagre que Jesus estava vivendo, Pedro estava dizendo para Jesus: Senhor, eu quero também andar sobre a tempestade. Eu disse para Deus na minha oração: me ensina a andar sobre as tempestades, porque na proporção que eu ando sobre elas, elas vão ficar para trás na proporção que eu vou avançando. As tempestades nunca mais vão me parar, as circunstâncias nunca mais vão me frear, elas nunca mais vão produzir dentro de mim nenhum tipo de medo, porque maior é aquele que está comigo. O Senhor disse que está comigo, o Senhor está comigo e ponto final. O Senhor disse que vai ter um tempo onde eu vou celebrar e trazer ações de graças pelo que Ele vai fazer. Então eu vou oferecer ações de graça e já começo a marcar no próximo domingo. Eu vou dar meu culto em ações de graça pelo muito que Deus vai fazer. Você pode dizer: Deus vai fazer muito por mim esta semana. Diga comigo assim: essa mensagem me faz vê-lo no meio das minhas tempestades. Eu vou pedir para Ele que mais do que andar sobre as águas, eu quero andar sobre as tempestades. Não é diferente? Pastor, o senhor acha que andar sobre o mar calmo já é fácil? Não. Mas eu estou colocando um grau maior. Jesus não quer só nos ensinar a andar sobre as águas,
Porque Pedro não andou só sobre as águas, Pedro andou sobre águas agitadas. E diz o texto que, reparando no vento, ele afunda. Sabe, quando Deus trouxer o sobrenatural, não diga no seu coração, isso é muito para mim. Não diga também no seu coração, eu não estou acreditando. Né? Me lembro de que uma irmã pediu oração, algo irreversível. E quando Deus reverteu, e alguém ligou para ela dizendo que o negócio já tinha sido depositado, ela disse, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Você ainda falou 3 vezes, irmã. Muda, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, por não acredito, não acredito, não acredito. Se Deus vai te surpreender, você não deve dizer, não acredito, não acredito, não acredito. Você tem que dizer, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você acha que o céu recebe melhor o não acredito ou glória a Deus? Glória a Deus, você pode dizer glória a Deus. Exatamente. Aí eu disse para ela, mas irmã, a senhora tinha que dar glória a Deus. Né, pastor? A gente, muitas das vezes, o inacreditável, a gente diz, não acredito que é inacreditável. Mas irmã, Deus fez. Né? Então eu quero chamar para mim a sua atenção, dizendo exatamente sobre coisas que envolvem o sobrenatural. Coisas que estão muito além do nosso entendimento, que transcendem o nosso entendimento. Coisas que Deus pode fazer. Ele não só pode, Ele quer fazer. Repete comigo. Deus não só pode, Ele quer fazer. Quando o leproso apresentou-se a Jesus, ele disse, Senhor, se tu quiseres eu posso ser limpo. Jesus disse, quero ser limpo. E ele foi limpo. Você vê que depende muito da nossa forma de retrucar ou de responder, ou até mesmo de orar. Porque a primeira coisa que ele entende é que Jesus poderia torná-lo limpo, saudável. E ele disse, Senhor, se tu quiseres eu posso ser. Jesus disse, então eu quero. Quantas vezes eu peguei esses apanhados bíblicos e fiz exatamente esse tipo de oração, porque eu tenho sido exaustivo aqui na congregação dizendo, ore a palavra, porque aqui nessa palavra, na palavra de Deus, nós temos 32.000 promessas. Promessas são coisas que Deus já se comprometeu em realizar na sua vida. Diga para o seu irmão, promessas são coisas que Deus já se comprometeu a realizar na sua vida. Você só tem que pedi-las, porque elas já estão à sua disposição. Então Jesus, quando diz para Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? Aí Jesus conduz Pedro para dentro do barco. Põe lá para mim, que aí agora que Jesus vai imediatamente, estendeu a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, porque duvidaste? Bota o 32, e logo que subiram para o barco, o que aconteceu? Então, o externo, ele só veio depois que o Senhor consolidou no coração deles o quê? Uma calmaria interna. Diga comigo, primeiro a calmaria se instala no meu coração e depois as coisas à minha volta se materializam. Sabe por quê? Porque se Jesus primeiro faz o acerto externo e não começa com o interno, se a calmaria ela é só externalizada e não internalizada, eu as vejo, os Deus fazendo as coisas, mas exatamente dentro do meu coração eu continuo com medo, eu continuo com dúvida. Então primeiro o Senhor entra e traz uma calmaria, e essa calmaria vai rechaçar o que? A sua dúvida, vai rechaçar o seu medo, vai trazer tranquilidade, e depois quando Jesus realizar o externo, ele só vai, na verdade, configurar aquilo que você já está preparado para enxergar. Deus quer operar, mas Ele quer testemunhas. Quando Ele operar, Ele quer que no mínimo você veja. Você pode responder isso comigo? Deus busca testemunhas, para quando Ele operar, no mínimo Ele quer que eu veja. Se eu ver, eu vou transformar aquilo que eu vejo em ações de graças.
E eu vou dizer, eu vi quando o Senhor me deu toda a atenção do mundo e o Senhor mudou aquela situação irreversível, tornando reversível para a glória do teu nome, e eu fui tremendamente abençoado. Você diz amém? Então, a tempestade, ela só cessou quando eles entraram dentro do barco. E a pergunta que eu falei para Deus foi: por que o Senhor primeiro não acalmou a tempestade? Para que aqueles que estivessem dentro do barco não fossem alcançados ou atingidos pela calmaria externa. Porque o Senhor disse para mim, porque algumas vezes, quando eu opero só no externo, o interno do homem ainda fica com dúvida, o interno do homem ainda fica com medo, o interno do homem ainda fica sobressaltado, o interno do homem ainda fica apavorado. Mas quando Deus faz uma obra no nosso coração, meu irmão, quando Deus traz calmaria e traz calmaria na nossa alma, meu irmão, quando Deus traz calmaria no meu espírito, meu irmão, quando Deus traz calmaria dentro do meu ser, e meu ser é tomado de uma calmaria, de uma tranquilidade, meu irmão, eu sei que solucionar o externo é algo momentâneo, que vai acontecer. Mas eu quero dizer para você em bom som e em alta voz: primeiro, Deus trata contigo. Depois Deus trata com as circunstâncias. Primeiro Deus te acalma, depois Deus acalma a tempestade. Diga para o seu irmão: você é prioridade. Entre você e a tempestade, primeiro é você. Primeiro é você. Primeiro é você. Primeiro ele acalma a tempestade, você, e depois ele acalma a tempestade. Eu quero caminhar para encerrar, né? Quero caminhar para encerrar. Mas duas coisas se fazem necessário. Você é a coroa da criação. A criação pode estar totalmente agitada, né? Nessa questão de tempestade, de agitação do mar, agitação das ondas, do vento, e principalmente quando não tem um cunho natural, e sim de ordem espiritual. Jesus disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele disse: eu vim para que tenha o quê? Vida, e vida em abundância. Então Deus sobrepõe toda e qualquer circunstância de ordem natural e até mesmo espiritual. Ele tem o controle das circunstâncias. Você pode colocar a mão no ombro do seu irmão e dizer para ele: então não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Não fique perturbado, fique tranquilo, não fique atemorizado. Receba graça, favor, direção, porque Deus vai fazer coisas grandes ainda esta semana, assim diz o Senhor. Então a gente quer fazer exatamente algo que Deus encheu o meu coração para nós fazermos. Vamos orar para repreender as tempestades que vêm para trazer medo e nos fazer desesperar. Disse Pedro: se és tu mesmo, me manda ir ter contigo. Uma forma de Pedro distinguir se era Jesus, ele me faz viver o que o Senhor está vivendo. O Senhor está andando sobre a tempestade. Amém? Vamos ficar de pé, eu vou chamar a Marine. Marine vai cantar, Marine vai orar, e a gente vai exatamente viver um tempo de descanso, de tranquilidade, porque Deus precisa que você esteja calmo, sereno, tranquilo, para que essa semana possa acontecer na sua vida de uma forma extraordinária, inimaginável, onde você vai poder já no próximo domingo oferecer ações de graças pelos feitos de Deus. Tá bom, mãe?